Então, a gente vai começar o que é o conteúdo de comparadores, tá? Que é uma segunda parte da nossa disciplina aí. Daí, depois dessa parte de comparadores, a gente vai ver uma parte de filtros ativos, tá? Então, essa segunda parte aqui agora de comparadores, a gente começa hoje, eu acho que mais umas 2 ou 3 aulas em cima disso, tá? O que a gente vai conversar hoje? Basicamente, o comparador ideal, qual que é o conceito do funcionamento de um comparador, e vamos tentar enxergar isso numa aplicaçãozinha, tá bom? Então, vamos lá, só ajeitar meu setup aqui, para enxergar se vocês vão falar alguma coisa no chat, já que vocês nunca falam, né? Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. O que a gente tem, então, de up-op, tá? Até então, eu mostrei para vocês lá na primeira aula que existia uma relação do amplificador operacional. Ele é um elemento ativo, ele sintetiza um sinal de tensão de saída, né? Uma tensão VO, ele sintetiza essa VO, e ele obedece, ele é construído de tal forma que essa tensão de saída aqui, né, é igual a um ganho de tensão que multiplica a diferença das tensões de entrada, né? A gente vinha chamando de V mais e V menos, né? Aqui está com VP e VN, tá? E toda essa sequência de slides vai estar em VP e VN, mas nada muda, tá? É a tensão da porta não inversora e a tensão da porta inversora. Então, a gente tem 2 entradas, tem uma saída e tem a tensão de alimentação, que é da onde esse elemento, esse circuito, melhor dizendo, ele vai extrair a energia para sintetizar esse sinal de saída VO. E esse sinal de saída é que nem vocês viam lá em dispositivos 2, que é um ganho que multiplica a entrada. Só que nesse caso aqui, a gente tem uma entrada chamada diferencial. Então, a tensão de saída é esse ganho que multiplica a diferença das entradas, né? Então, vou colocar aqui VP e VN, por exemplo, tá? Então, essa era a nossa equação, digamos assim, era a equação do sinal de saída, e é a equação do sinal de saída para um amplificador operacional, tá? E daí, o que a gente conversou lá na primeira aula lá? A gente viu qual que era o valor típico para esse ganho de tensão aqui. Né? A gente conversou lá e viu que esse ganho aqui era muito alto, era na ordem de 200K, né? 200 mil para o amplificador 741, certo? Para o up-op 741, para o up-op 741, o ganho era em torno de 200 mil. E daí a gente conversou, né? Pô, mas esse ganho aqui é extremamente grande. Ele é feito, esse dispositivo, como eu mostrei lá na primeira aula, aqui dentro existe uma rede de transistores, né? Vários estágios de amplificação em cascata que caracterizam esse ganho gigantesco aqui. E daí eu falei para vocês, pô, esse ganho aqui não é muito útil para nós, né? Porque qualquer diferença entre esses sinais de entrada, tu vai ter uma tensão de saída saturada. Lembra disso? Por exemplo, o que a gente tinha? Quais que eram as condições desse circuito? Já que esse ganho aqui é extremamente grande, o que acontecia? A gente tinha basicamente só 2 valores possíveis para sinal de saída, para o sinal VO. Como esse ganho aqui é muito grande, se a diferença de tensão entre as 2 portas de entrada fosse positiva, ou seja, a tensão na porta positiva maior que a tensão na porta negativa, tu tentaria sintetizar na saída 200 mil vezes um valor positivo. Tu faria 200 mil volts na saída aqui, mas claro que tu não consegue, né? Porque essa tensão de saída ela está limitada dentre os valores de alimentação desse amplificador operacional. Então, tu tá dentro desse range aqui, tu consegue sintetizar, por exemplo, de menos 15 até mais 15, ou de menos 10 até mais 10. Né? Então, qualquer diferença entre esses valores de entrada, qualquer diferença entre a tensão entre essas 2 portas de entrada, vai fazer com que o nosso amplificador operacional sintetize na saída ou a tensão de alimentação positiva ou a tensão de alimentação negativa. E isso aí a gente disse que ele está saturando, né? Ou ele vai saturar no valor positivo, ou ele vai saturar positivamente, ou ele vai saturar negativamente, ou ele vai sintetizar aqui na saída VCC, ou ele vai sintetizar aqui na saída VE, dependendo da diferença entre esses 2 valores, né? Se a tensão na porta positiva é maior que a tensão na porta negativa, tu tem uma diferença aqui dentro desse parênteses positivo, então o teu sinal de saída aqui
é um valor muito alto que multiplica um valor positivo, ou seja, ele vai saturar para cima. Eu gosto de dizer para cima, assim, mas ele vai saturar no mais VCC. Então, a gente pode dizer que os valores possíveis para a tensão de saída aqui ou vai ser mais o VCC, que é a tensão de alimentação positiva, e de novo, essa tensão de alimentação pode ser mais 10, mais 12, mais 15, mais 5, depende da tua aplicação, mais 9, que é a das baterias, né, aquelas de 9 volts, enfim, vai ser ou mais VCC, e vai ser mais VCC quando? Quando VP, né, vou botar assim ainda, ó, CVP maior que VN, certo? Ou ele vai ser menos VE, C, botar o C igual aqui, ó, CVP menor que VN, né? Se a tensão da porta inversora for maior que a tensão da porta não inversora. Daí ele satura negativamente ou satura positivamente, né? Isso aqui a gente diz que ele está operando em saturação. E daí a gente conversou, né? Pô, mas daí qual que é a utilidade disso? Por que que eu vou usar se eu vou ter sempre esse dispositivo ou saturado no VCC ou saturado no menos VE? E daí, em função dessa característica que eu disse para vocês, bom, a gente tem como estabilizar, como definir uma equação que diz o valor de VO no valor que eu quero, né? Dando o ganho que eu quero. Tem como tu estabilizar esse ganho através das realimentações negativas. Né? E até então, agora, até a última aula, a gente estava vendo esses circuitos que estabelecem uma realimentação negativa do OP-OP, que tinha o objetivo de estabelecer um ganho fixo para o nosso amplificador operacional. Daí a gente viu o inversor, que o ganho era a relação entre resistores, a gente viu o não inversor, que o ganho também era a relação entre resistores, e a gente viu uma série de amplificadores onde tu tinha a realimentação negativa, né? Lembrando que a realimentação negativa é uma conexão entre a saída e a porta inversora, né? Um elemento ou um circuito que faz essa realimentação aqui, que puxam uma amostra do sinal de saída para o sinal para a porta inversora, isso era a realimentação negativa, que tinha por objetivo definir um ganho que tu quisesse em função dos elementos que tu usou na realimentação. Então, lembra lá do inversor, que é o mais simples. O ganho era menos RF por RI. É isso aí. Então, tu definia o ganho que tu queria. Tu queria um ganho de menos 10, tu queria um ganho de menos 20, enfim, tu que definia. Então, tu conseguia trabalhar, fazer operações matemáticas com um amplificador operacional através dos circuitos de realimentação negativa. Mas, nem só daquele jeito que a gente opera com a PIOP. Tá? A gente opera com a PIOP dessa forma aqui também, sem ter a realimentação negativa. Se não tem a realimentação negativa, que é esse caso que eu estou mostrando aqui para vocês, se não tiver a realimentação negativa, a gente tem esse comportamento possível aqui, onde a tensão de saída vai alterar entre dois valores possíveis, ou na alimentação positiva ou na alimentação negativa. Daí, se for alimentação simétrica, lembra desses termos? Se for alimentação simétrica, vai estar em mais 12, menos 12, ou mais 15 ou menos 15, sabe? Ou, se for uma alimentação assimétrica, vai estar, por exemplo, em 0 ou 10, né? O 0 ou 15, né? Por exemplo, se tu fizer uma alimentação assimétrica. Mas o ponto é que tu vai ter dois valores possíveis para a tensão de saída. Ou ele vai saturar positivamente, ou ele vai saturar negativamente. Tá, mas e por que que isso é útil, né? Por que que isso é útil? Porque isso aí, ele serve para nós como um identificador de valores. De que jeito? Vamos pegar, por exemplo, vamos trocar isso aqui, ó, vamos pegar, por exemplo, que eu use, por exemplo, essa porta aqui como uma tensão de um sensor, né? Lembra que tudo que a gente está falando envolve isso, envolve sensor, envolve uma medida, enfim. Vamos pensar que eu estou colocando aqui nessa porta a tensão de um sensor de temperatura, né? A temperatura está variando com o tempo, está variando onde ele está inserido, e ele está sintetizando uma tensãozinha que eu estou colocando aqui nessa porta do amplificador operacional, tá? E aí o que que a gente faz? Na outra porta, a gente entra com um valor que a gente pode chamar, por exemplo, de valor de referência, tá? Uma tensão de valor de referência.
E o que que a gente tem, assim, graficamente, se eu fosse desenhar isso aqui para você, a gente teria basicamente algo assim, ó, né, considerando esses dois sinais de entrada aqui, né, um gráfico, por exemplo, em função do tempo, tu teria, por exemplo, vamos pensar aqui nessa tensão da porta positiva, da porta não inversora aqui, vamos dizer que esse sinalzinho VI, ele está vindo de um sensor de temperatura, tá? É uma tensão que está sendo sintetizada por um sensor de temperatura. Então, tu tem uma tensão variante no tempo, né, que representa, por exemplo, essa variação de temperatura que ele está medindo. Sei lá, a temperatura de um processo, a temperatura ambiente, enfim, digamos que esse sinal aqui seja um sinal de tensão proporcional a uma temperatura, tá? Tá variando com o tempo, a temperatura, então tá aqui o sinal de tensão que representa isso, tá? O sensor está emitindo essa forma de onda. Tá, beleza, tá ali. E o outro sinal, a gente pode usar, por exemplo, esse sinal de referência aqui, que é um sinal, que é um valor que eu quero identificar. Vamos dizer que eu quero identificar, digamos, esse ponto aqui, quando a temperatura sobe desse ponto, tá? Então, o nosso valor de referência seria, por exemplo, esse nível aqui, tá? Isso aqui seria, por exemplo, o nosso valor de referência. E aí eu quero identificar quando que o que eu estou medindo, que é o sinal roxo, é maior ou é menor desse meu valor de referência, que é, por exemplo, o controle de temperatura de uma geladeira ou de um freezer, né? Tu tem um sinal de tensão saindo do teu medidor de temperatura, do teu sensor de temperatura, e tu tem a necessidade de comparar esse valor com um valor de referência, tá? Que é a temperatura que tu quer manter aquele sistema. Então, quando essa temperatura passar do valor de referência, tu quer saber, tu tem que medir quando que isso vai passar da tua referência para tomar uma decisão, certo? Para tomar a decisão se tu vai mandar ligar o compressor de novo, ou se tu vai mandar ligar um cooler, ou se tu vai, enfim, sabe? Para tomar alguma decisão, tu precisa identificar quando que o valor medido vai passar de uma referência, tá? Quando ele vai cruzar de uma referência. Essa é a tua demanda, tá entendendo? Tu quer identificar quando que o valor medido, que nesse caso aqui é um sinal roxo, eu estou dando o exemplo de temperatura, ele vai passar de um valor de referência, tá? Para tomar uma certa decisão, seja desligar uma máquina, seja ligar um compressor, como eu estava falando, tá certo? Então, o que que tu tem aqui? Imagina que esses dois sinais, então, são os sinais de entrada aqui, ó, certo? Tu tem um valor de referência em uma das entradas do teu amplificador operacional e o valor medido em outra entrada do teu amplificador operacional, tá? E o que que a gente tem desse amplificador operacional? A gente sabe que a tensão de saída, ela vai ser... Olha que esse circuito que eu botei aqui para vocês não tem realimentação nenhuma, certo? Se o circuito não tem realimentação, a tensão de saída vai ser aquilo que a gente escreveu no slide anterior. Ou a tensão de saída vai ser igual ao VCC, né? Ou ela vai ser mais VCC, ou ela vai ser menos VE. Quando que vai ser um e quando que vai ser outro? Vai ser VCC quando a tensão da porta não inversora for maior que da inversora, ou seja, quando VP for maior que VN, certo? E vai ser menos VE quando o VP for menor que VN. Ele vai obedecer essa equação. E se eu botar, então, esse gráfico da tensão de saída aqui junto com os dois sinais de entrada, o que que a gente teria, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, o que que a gente tem, ó. A gente tem um cruzamento aqui, certo? Antes desse cruzamento, o que que a gente tem? Nesse estágio aqui, ó, até esse ponto, a gente tem que a tensão roxinha, né, que é o nosso sensor, está menor que a tensão de referência. Quem que é a nossa tensão de entrada? Tensão de entrada, né, que é o nosso VI, que é o que nós estamos medindo aqui, o roxinho é VP, certo? É o nosso VP. Então, aqui nesse intervalo, a gente tem que o VP, que é o roxo, é menor que o VN, que é a referência, né? A gente está entrando com o valor de referência aqui, ó. Então, nesse estágio aqui, ó, nesse intervalo, a gente tem que VP é menor que VN durante esse intervalo. Então, durante esse intervalo aqui, ó, tu tem a condição de baixo, ó, VP menor que VN.
Ou seja, a tensão de saída está valendo o valor negativo de alimentação. Vamos supor que esse valor menos VE é um valor negativo, vamos supor que eu estou trabalhando com tensão de alimentação simétrica, tá? Vamos supor isso, então o que a gente tem na saída é isso aqui, ó. Certo? Vou botar um pouquinho mais para baixo, quem sabe? Assim, ó. Menos VE. Esse aqui é o nosso sinal de saída VO durante o intervalo, esse sinal aqui, durante esse intervalo. O que acontece, então, e observa que o sinal VI ele é a resposta do sensor, está variando no tempo, né? Por exemplo, a temperatura do processo está aumentando com o tempo, está aumentando, está aumentando. Quando chega nesse ponto aqui, chegou lá, o cara abriu o freezer, sei lá, sabe, esquentou o motor, alguma coisa assim. Quando chegou nesse ponto aqui, tu tem que o sinal medido ultrapassou a tua referência. E o que é o sinal medido? É o VP. Então, nesse ponto aqui, a partir desse ponto aqui, a gente vai ter que o VP é maior que o VN, certo? Porque esse nosso sinal de entrada é o VP lá, e a nossa referência é o VN. Né? Então, o roxinho está maior que o amarelo, tu tem VP maior que VN. E isso vai ficar até esse ponto aqui, por exemplo, tá? Até esse ponto aqui ele vai ficar nesse sentido. Então, se dentro dessa janela aqui, ó, dentro desse intervalo, tu tem VP maior que VN, a gente está nessa condição aqui. A gente tem que a saída desse epiop aqui vai saturar para VCC. Então, ele vai fazer isso aqui, ó. Dentro dessa janela. Vamos ver se eu consigo desenhar alguma coisa aqui, ó. E retinho, retinho, ó. Certo. Aqui, ó. A gente tem que ele saturou aqui em mais VCC. E ele vai ficar em mais VCC, a tensão de saída do epiop vai ficar em mais VCC até o roxo baixar do amarelo, até o VP baixar do VN. Então, a partir desse cruzamento aqui, ó, a gente tem que o VP se torna novamente menor que o VN, então a saída do epiop satura novamente para baixo. Então, tu tem esse comportamento aqui da tua saída em função da medida do processo. E observa o que acontece aqui, ó. Tu consegue, então, dessa forma aqui, identificar quando que aquela tua medida, temperatura do processo, por exemplo, ela está maior ou menor que a tua referência. Porque tu tem uma saída agora aqui, ou ele é menor, ou ele é maior, certo? Que identifica para nós quando que a temperatura saiu, está abaixo, melhor dizendo, da referência, ou quando que a temperatura está acima da referência. Isso aqui é uma saída digital, tá vendo? Certo? Ou ele está em nível lógico baixo, ou ele está em nível lógico alto. Então, tu conseguiu identificar uma comparação, conseguiu realizar uma comparação, melhor dizendo, que tu está comparando um valor medido com uma referência. Se o valor medido maior que a referência, então tu tem nível lógico alto. E esse nível lógico alto, ele pode servir, por exemplo, para fechar uma relé, para fechar uma contatora, para ligar um processo, para entrar numa porta digital lá do microcontrolador e aí tu tomar uma decisão, certo? Então tu está fazendo uma identificação de uma comparação, né? Tu tem o resultado de uma comparação através desse circuito. Isso é muito usual, certo? É muito usual, porque tu quer simplesmente comparar um valor medido com uma referência. E para tomar alguma decisão, seja para ligar um motor, seja, por exemplo, esse sinal roxo aqui pode ser um termopar ligado num motor, certo? E esse sinal verde aqui, que é o sinal de saída, pode ser a ventilação daquele sistema. Pode ser a ventilação. Que isso aqui liga o cooler que vai soprar, por exemplo. Tá entendendo? Então, tu tá gerando um sinal, que é esse verde, que é equivalente à comparação dos teus sinais de entrada, onde tu está comparando uma referência com o valor medido. Ok? E aí tu pode tomar qualquer decisão. A partir desse sinal verde, tu pode tomar qualquer decisão que tu queira, certo? Tu identificou quando que aconteceu o cruzamento, quando que aconteceu a comparação que tu queria identificar. Entenderam mais ou menos isso? Mais ou menos? Sim? Não? Talvez? Sim. Muito barbado? Não. Vocês nunca mais vão falar se é barbado ou não, né?
Isso aqui, tá? Isso aqui é o princípio do funcionamento do comparador, tá? Esse é o princípio do comparador. Que onde a gente, qual que é a função dele? É identificar isso. Tu vai sempre comparar um valor medido com uma referência, tá? Seja de temperatura, seja de pressão, seja do que for, tá? Lembra que todo esse contexto dos circuitos que a gente está aplicando é para tratar sinal elétrico, tá? Então, se na tua aplicação tu tem a necessidade de identificar a comparação com determinada referência, certo? Para ligar algo ou desligar algo, tá? Observe que a nossa saída é digital, tá? Ou é para te ligar uma coisa ou para desligar alguma coisa. Tá? Não é uma saída, por exemplo, é uma comparação, mas não é uma comparação que tu faz em técnica de controle. Porque em técnica de controle o que tu quer fazer na real é uma subtração, porque tu quer gerar um valor analógico, não um valor digital. Aqui a gente sintetiza um valor digital. Em comparadores, tu sintetiza um valor digital, que vai ligar ou desligar alguma coisa. E esse exemplo da temperatura é o mais simples, né? Se tu vai ligar o sistema de resfriamento ou não, em função do que tu tá medindo, né? Se a temperatura passou a tua referência ou não. Certo? Uma aplicação onde é muito utilizada esse sistema da temperatura, por exemplo, como eu estou falando para vocês, é quando, de novo, quando tu tem sensores resistivos, tá? Como eu falei lá para vocês na aula com o strain gauge, né? Existem muitos sensores que monitoram sistemas que são resistivos. Um exemplo bem típico, né? Como a gente estava falando de temperatura, são os NTC e os PTC. São resistores que variam a resistência em função da temperatura. Aqui está o símbolo do que é, e aqui tem um exemplo bem típico do NTC, né? Ele é do tamanho daquelas lentilhazinhas, que é uns carvões, é uns capacitorzinhos, tá? Então ele é bem pequenininho, tem os maiores, enfim, mas ele é um resistor que muda a resistência entre os terminais em função da temperatura. Na real, ele é um semicondutor, tá? Mas ele funciona como se fosse uma resistência. E aí, o que acontece? Acontece que esse cara, ele tem uma resposta em função da temperatura, ele é um sensor resistivo. E essa conversa que a gente fez antes é geralmente como tu pode utilizar esse dispositivo ou qualquer outro sensor resistivo, tá? O que a gente tem basicamente? É um sensor, é um elemento que muda a resistência, e como eu já tinha falado lá para vocês na aula acho que foi de strain gauges, né? Geralmente a gente utiliza um divisor de tensão para transformar essa variação de resistência, porque ele muda a resistência entre os terminais, é um resistor variável, né? A gente usa um divisor de tensão, a partir de uma tensão de alimentação lá, para sintetizar a tensão num nó que é proporcional à variação dessa resistência. Então, imagina que a tensão nesse nó aqui, eu vou chamar de velinha, por exemplo, certo? Essa tensão aqui, agora, ela depende do valor dessa resistência. É um sensor, é um resistor que tu tem aqui e um resistor que tu tem lá. Então, isso aqui é um divisor resistivo, né? Um divisor de tensão. Então, a tensão nesse nó aqui, velinha, ela depende do valor dessa resistência, certo? O que acontece aqui, por exemplo, né? Imagina, a temperatura aumentou, imagina que esse cara aqui é um NTC, né? Se a temperatura aumenta, o que acontece com o valor da resistência do NTC? Se a gente olhar no gráfico aqui embaixo, ó, o pontilhado é o NTC, é a resistência em função da temperatura, então aumenta a temperatura, diminui a resistência, e a linha cheia é o PTC, tá? Que é o complementar dele, que quando aumenta a temperatura no eixo X aqui, tu tem um aumento da resistência, tá? Vamos pensar que a gente está trabalhando com NTC aqui. Se aumenta a temperatura, então a linha pontilhada diminui a resistência, ó. Cai a resistência. Então, cai o valor da resistência. Se aumenta a temperatura, cai o valor da resistência. Diminui o valor dessa resistência aqui debaixo. E se diminui o valor dessa resistência aqui debaixo, o que acontece com a tensão velinha é que ela também diminui. Então, agora tu tem um valor de tensão que varia de acordo com a temperatura. Se, por exemplo, aquele gráfico anterior que eu tinha desenhado ali, né? Por exemplo, tu tem um processo onde a temperatura está variando, né? A temperatura, tu tem um comportamento de temperatura lá e tu vai sintetizar uma variação de um velinha que é proporcional a essa temperatura. Tu vai ter um velinha variando com essa temperatura.
e a gente quer identificar quando que o processo, quando aquilo que tu está medindo chega numa determinada temperatura para te tomar uma decisão. Então, tu vem aqui e vamos comparar com o valor de referência. Quando cruzar esse valor de referência, opa, eu vou ter que a saída do OPIOP vai alterar. Então, eu tenho um sinal digital que identifica esse cruzamento aqui. Bom, daí tu trata esse sinal depois do jeito que tu quiser. Ele pode ligar alguma carga, ele pode desligar alguma carga, sim? E daí tu toma as decisões, tu mexe no processo do jeito que tu quer através dessa comparação. Tá? Então, por exemplo, podia pegar esse VN, botar direto aqui no nosso VP, certo? E no nosso VN aqui inserir um valor de referência que a gente tem lá para o nosso processo, um valor de referência, para o valor de referência de temperatura, por exemplo, tá bom? E aí tu teria aqui na saída, aquela saída digital, de acordo com o valor da temperatura, para ligar o processo, ou desligar, enfim, ou vice-versa. Então, a aplicação, geralmente, desse circuito é dessa forma, tá? Geralmente, tu vai ter um sensor, algum sinal, né, um valor de tensão que vai vir de um sensor, e tu vai comparar esse valor de tensão que vai vir de um sensor com um valor de referência, com um valor de tensão fixo, ou que tu ajusta para o valor que tu quer, né? Por exemplo, tu quero que agora o freezer gele mais, então tu muda a referência, né? Tu baixa a referência para ele ligar quando a temperatura estiver num valor abaixo ainda daquele que tu tinha antes, tá? Então, a identificação de um valor de medição, né? Seja de um sensor, seja um valor de tensão que tu está medindo, é muito importante, é muito usual por causa disso, né? Tu consegue controlar várias partes de um processo só com esse tipo de controle aí, bem simplesinho, tá? Tranquilo até aqui? Entendessem, mais ou menos? Estão entendendo a aplicação do comparador? Talvez. Tá? A aplicação é mais ou menos. Tá. Então, assim, ó, a ideia é que a gente vai medir, então, um valor variável no tempo, né, que é a resposta de um sensor, para comparar com o valor de referência. Essa comparação vai nos gerar uma resposta digital, tipo, é maior ou é menor, né? O valor medido é maior que a referência. Se é maior, né, daí tu vai ter um nível lógico alto na saída e esse nível lógico alto vai atuar no teu processo, né? Então, ele pode fechar um interruptor, ele pode ligar um motor, esse nível lógico alto aqui vai acionar, vai mandar essa informação para um estágio de potência lá que vai ligar ou desligar alguma coisa, tá? Então, a ideia é essa, que tu identifica uma grandeza física comparando essa variação com um valor de referência, tá? Sempre mais ou menos isso aí. Vamos tentar pensar no outro exemplo aqui, que é o seguinte, dá o problema aqui para vocês. Dentro desse contexto, tá? Imagina que eu quero fazer uma relé fotoelétrica, tá? Quero fazer que um poste ele ligue e desligue automaticamente com a luminosidade, certo? Assim como os postes de rua são feitos, né? Os de iluminação pública, eles ligam e desligam de acordo com a luminosidade ambiente. É isso que eles fazem. Quando anoitece, eles ligam a lâmpada, né? Não precisa ter alguém lá apertando o interruptor, tá? Como que a gente pode pensar nesse sentido para usar um comparador? Porque se tu pensa, o que a gente tem que fazer é comparar a luminosidade ambiente com um valor de referência. Se essa luminosidade ambiente é menor que uma referência, eu mando ligar a lâmpada, certo? É esse o problema. Se a luminosidade ambiente está menor que um determinado valor, manda ligar o bagulho. Se está maior, se a luminosidade ambiente está maior que o meu valor de referência, manda desligar. Então, basicamente, tu tem um nível de comparação aí. Tu está comparando um valor, a medida de luminosidade ambiente com uma referência, tu está comparando esses dois valores e está tomando uma decisão digital, ou liga ou desliga. Então, isso aqui é uma aplicação show de bola para um comparador, porque tu está medindo um valor que vai mudar, que vai variar no tempo, com uma referência, e de acordo com essa resposta, é maior ou não, tu toma uma decisão de ligar a carga ou desligar a carga. Onde, nesse caso aqui, a carga é uma lâmpada, tá bom? Como que seria, por exemplo,
o desenvolvimento para te fazer isso aqui, né? Se tu pensar, o jeito de ligar lá a tua lâmpada, basicamente o circuito de um interruptor simples, tá? Então, a gente tem lá, manualmente, como é que tu faz, né? A gente tem esse circuito da direita aqui. Vocês já fizeram instalações? Eu não. Ainda não? Já ligaram uma lâmpada? Fizeram um interruptor simples? Já. Assim. Tá? Então, de barbado. Tá? Então, tu tem lá na tua instalação o fase e o neutro, certo? E tu usa um interruptor que corta o fase e vira retorno para ligar a lâmpada. E daí, através do teu interruptor, tu alimenta essa lâmpada ou não, tá? Com o teu dedinho lá. A representação desse circuito da direita de um interruptor simples é esse circuito aqui. Tá? É a representação, é como que tu desenha. Já tiveram contato com essas representações aqui, com esses desenhos? Tu tem a linha assim, ó, cortada de fora a fora, isso aqui indica que é o condutor fase. Se tu tem ele como se fosse esse Lzinho aqui, ó, isso aqui é o condutor neutro. E quando é a linha só até a metade, só até o fio, isso aqui é retorno, tá? Essas nomenclaturas vocês já conheciam ou não? Já. Sim. Então vocês sabem tudo, então acabou a aula. Então tá, até mais. Chega. Então, Mano, essa parte é uma coisa, né? Agora a eletrônica é outra. A eletrônica é mais fácil, né? Não é difícil. barbadinha. Daí a ideia é o seguinte, ó. Esse circuitinho da esquerda aqui é a representação do que seria praticamente, né? É uma representação. Então tá aqui o interruptor. A ideia é que nesse circuito aqui tu tá comutando esse interruptor com o teu dedo. Tu que tá indo lá abrindo e fechando esse interruptor aqui. Tá comutando ele manualmente, tá? Mas e se eu quiser automatizar esse processo? Eu não quero mais eu ter que apertar esse botão aqui. Se eu quero automatizar esse processo, eu preciso de um elemento aqui nesse interruptor que comute eletricamente, né? Que feche ou que abre de forma que eu consiga controlar quando ele abre, quando ele fecha, de forma elétrica. Que eu mande um sinal elétrico para esse dispositivo e ele abra ou fecha. Certo? Concordam comigo? E o que vocês conhecem que daria para usar nesse sentido? O que vocês acham? eu acho que é o amp-op. Um up-op? Né? Se eu botar um up-op aqui, ele fecha ou abre a lâmpada? Não. Isso não. Então, o que eu vou colocar no lugar desse interruptor aqui, ó, que ele vai fechar e abrir a alimentação da lâmpada? Observe que uma lâmpada aqui tem, por exemplo, 1 ampere, 2 ampere, depende da potência dela, certo? Essa é a corrente que ela consome. Isso aqui é um circuito de potência, concorda? Eu preciso, aqui nesse meio caminho, um elemento que comute essa corrente. E ainda eu quero que esse elemento seja controlado através de um sinal elétrico. O que vocês conhecem que dá para abrir, fechar, comutar circuitos que não sejam um interruptor que nem está aí? Conhecem algum elemento? Já trabalharam com algum elemento que faz isso? Vocês conhecem uma relé? Já ouviram falar de relé? Sim. A relé faz exatamente isso que é a demanda. Eu preciso de um elemento que vai comutar uma alta corrente, alta não, né, mas uma grande corrente com relação aos circuitos de controle, circuitos de sinal, tá, que comute essa alta corrente aqui, eu preciso de um elemento que faça isso, e a relé faz isso. Por exemplo, por que eu não pego o up-op e alimento direto a minha lâmpada? Por que eu não faço isso aqui? Está minha lâmpada. Por que eu não aplico direto a saída do amp-op lá, que a gente viu, que liga ou desliga, e parari, parará? Por que eu não alimento direto a lâmpada? O que vocês acham? Por que eu não faço isso? Nenhuma clue? Nenhuma uma opinião? Por quê? Pensando. Observe que eu falei para vocês que uma lâmpada aqui, ó, é uma carga de 100 watts, 70 watts, enfim, é uma carga grande, certo?
Amplificador operacional, ele tem corrente de saída máxima de 200 mA, 100 mA, sem contar que o APOP é CC, certo? E tudo isso aqui, ó, da esquerda para o pontilhado, isso aqui é sinal, pessoal. É sinal. Sinal elétrico, é informação. É nível lógico, tá? Tá trazendo informação. Isso aqui não é potência, tá? É sinal, é controle, é informação, certo? É baixa tensão, baixa corrente, mas que trazem informação, tá? Que trata os sinais elétricos. A lâmpada é potência. É potência. Para eu poder comutar circuitos de potência, eu preciso utilizar elementos que façam a interface entre o sinal lógico, o sinal que não tem potência, que é a saída de um up-op, para o circuito de potência. Isso aí é o princípio de qualquer circuito de medição e operação. Qualquer circuito de automação, tá? Tu sempre vai ter nível lógico, nível não só lógico de binário, mas nível lógico de sinal, de informação, onde estão teus sensores, onde estão teus condicionamentos de sinal, onde tu está trazendo a medida, e tu vai ter onde tu opera, que é ligar um motor, que é ligar uma lâmpada, certo? Então, tu tem sempre um circuito de potência e um circuito lógico. Isso que eu mostrei lá na primeira aula para vocês, né? Que tinha, por exemplo, o processo de geração de energia com painéis solares, que tu tinha conversores, buck, boost, toda aquela eletrônica de potência, gerando, sintetizando uma tensão senoidal que tu vai injetar na rede. Isso aí é potência. E quem mede o sistema para ver se está na frequência certa, se está na amplitude correta e altera o jeito do circuito de potência funcionar, a frequência, duty cycle, enfim, quem faz isso são os circuitos de controle, circuitos de medição. Então, existe essa interface aí, certo? A gente aqui, quando a gente fala em APOP, é como se tu estivesse falando do cérebro. E quando tu fala em cargas, é os braços, certo? Tu não consegue erguer nada com o teu cérebro, mas ele manda informação para o braço erguer. Então, essa separação é muito importante, tá bom? Se ligar, por que tu não bota um APOP direto ali? Por que tu não liga uma lâmpada com APOP? Porque o APOP não tem potência para isso, o APOP trabalha em nível lógico, tá bom? Então, por isso que existem elementos como relés, contatoras, relé de estado sólido, certo? Tudo isso, por isso que eles existem, para fazer o meio campo, pegar o teu sinal lógico e converter num sinal de potência, tá bom? Então, a gente precisa de um elemento para substituir esse interruptor manual. E o elemento mais simples que dá para pensar são as relés. Tá? Então, não sei se vocês já trabalharam com esse módulo aqui, geralmente é um módulo de Arduino, né? Quem trabalha com Arduino é uma relézinha que vem nesse módulo aqui, tá? Vou botar umas imagens a mais aqui do lado. Uma relézinha é isso aqui, ó. Tá? O que é? Qual que é o princípio de funcionamento da relé? Se tu observar, qual que é a diferença desses dois circuitos aqui? Ó? Esse circuito eu tirei o interruptor manual e coloquei uma relé. O que a relé vai fazer aqui? Ó? Ela vai fazer a comutação entre esse cara aqui, onde antes tinha um interruptor manual, agora tem um interruptor aqui, ó. Só que quem comuta esse interruptor não é tu apertando o teu dedão lá. É um sinal que tu aplica numa coisa que a gente chama bobina. A bobina da tua relé. Para vocês darem uma olhadinha, isso aqui é o simples de uma representação de uma relézinha dessas, tá? O que tu tem numa relé dessas? Tu tem uma bobina, que ele funciona como se fosse um eletroímã aqui embaixo, ó, e o que tu controla é um sinal de tensão que tu aplica nessa bobina aqui. Um sinal, 5 volts, por exemplo. Tá? É um sinal de tensão que tu aplica nessa bobina. Quando tu aplica um sinal de tensão, quando tu aplica esse valorzinho de tensão na bobina, ela funciona como um eletroímã. E daí o que ela faz é o seguinte, ó. Observa aqui em cima o que tu tem, ó. Tu tem essa barra aqui, ó, que é uma barra móvel, que ou ela vai ser atraída por esse eletroímã e vai ficar aqui para baixo, ou ela vai ficar em repouso e vai ficar lá em cima. Então, tu tem um terminal conectado nessa barrinha, tá aqui, um terminalzinho conectado nessa barra condutora, certo? Que é o terminal comum que a gente diz.
E quando tu aciona essa bobina, quando tu energiza ela, ela funciona como um eletroímã. E daí ela vem para baixo. Ela comuta esse terminal de cima nesse terminal de baixo aqui, ó. Ele faz isso aqui, ó. Ele comuta do ponto comum aqui, ó. Ele comuta lá pro terminal chamado NA. E esse aqui é outro terminal de saída da tua relé. Quando tu tira a energia dessa bobina, quando tu desenergiza a bobina, ele abre esse contato novamente. Então ele tem um contato chamado normalmente aberto, que diz o quê? Quando tu não está energizando a bobina, está aberto o circuito do comum para o NA. Tu está com o interruptor aberto. Observa, é como se fosse um interruptorzinho aqui, ó, uma lâmina que conduz, ele não está encostando o NA no comum. Mas quando tu energiza a bobina, quando tu vem aqui e aplica uma tensãozinha na bobina, a bobina funciona como um eletroímã, puxa esse carinha para baixo e daí ele comuta aqui, ó. Ele comuta o comum no terminal NA. E aí funciona como se fosse um interruptor fechado. Funciona como se fosse um interruptor fechado, certo? Então aqui tu tem uma relé, é o mais simples que tu teria do que é um interruptor controlado por um sinal de tensão. Ele é um interruptor. Por exemplo, o teu dedo, que se tu apertasse, ele ia fazer essa comutação do comum para o NA, ele ia fechar o contato do comum para o NA. Só que agora não é mais o teu dedão que faz isso, é essa bobina que ela atrai ou não essa chapa metálica. E daí ele fecha ou não o contato do comum para o NA em função dessa tensão, desse sinal que tu aplica na bobina. Certo? Energizou a bobina, fechou o contato. Desenergizou a bobina, abriu o contato. Então, através de um sinalzinho de tensão CC que eu aplique aqui, ó, se eu vier aqui botar 0 na bobina ou 5 na bobina, eu posso abrir o interruptor ou fechar o interruptor. Isso é uma relé. E o princípio de funcionamento é a energização dessa bobina. Tanto é que o símbolo que vocês veem geralmente é isso aqui, ó. Tá? Que tem uma bobina onde, através do sinal que tu aplica nessa bobina aqui, tu vai comutar do comum para o NA ou abrir do comum para o NA. Tu tem esse interruptorzinho aqui, ó, do comum para o NA. Para entender um pouquinho mais de relé, eu deixei esse videozinho linkado aqui para vocês, tá? Só clica aqui e dá uma olhadinha lá. Tinham esse conhecimento já? Já tinham visto isso utilizado lá em eletrônica digital, eu acho? Não, relé não. Alguma coisa tinha, mas não. Entendeu mais ou menos qual que é o princípio de funcionamento, então? Sim. É um interruptor, beleza, é um interruptor que tu controla através de um sinal de tensão. E daí é muito importante você se ligar nesses níveis aqui, ó. Aqui, ó, o fase, ele vai comutar com retorno e vai ligar a tua lâmpada, vai conduzir aqui a energia para essa lâmpada, 1 ampere, 2 amperes, seja a corrente que for. Só que o nível de tensão que tu aplica na bobina é 5 volts, 3 volts, certo? É uma tensão baixa. Então, esse meio campo aqui entre o circuito da direita, que é o circuito de potência, e o circuito da esquerda, que é um circuito de sinal, é muito importante você se ligar, tá? Porque como é que tu comuta cargas gigantescas num motor de 50 watts, 50 kg, sei lá, potência alta, tá? Como é que tu aciona essas cargas com um microcontrolador, com um CLP, que é nível lógico, certo? Que é 5 volts, 10 volts, não tem como. Então, tu precisa ter esses elementos no meio do caminho, que são relés de estado sólido, contatoras, certo? Tudo isso é o que faz o acionamento de cargas através desse sinal elétrico. Esse conceito, né? Esse conceito não necessariamente é relé aqui, tá? Mas esse conceito de acionamento, automação de processo é extremamente importante, tá? Isso aí é a base depois para te chegar numa automação e entender o que está acontecendo lá. Bom? E o senhor consegue me dar algum exemplo desse sensor que entra do outro lado? Dos sensores em automação, por exemplo? Não, é o sensor que entra do lado da contatora. Aqui? Sim, aí beleza. Daí, esse sinal aqui, ó, é o sinal que a gente vai gerar. Lembra que o circuito que a gente acabou de ver
Ele é um comparador que sintetiza um sinal em função da luminosidade? O que a gente acabou de ver é isso, é um amp-op, ou, por exemplo, é a saída do microcontrolador, é a saída de um CLP, que é um controlador lógico programável. Esse nível lógico aqui pode vir de um micro, pode vir de um microcontrolador, pode vir de um CLP, pode vir de um amp-op, certo? Esse nível lógico aqui vem do quem que está fazendo o processamento lógico da informação. E essa é a nossa ideia aqui. É como que eu gero agora esse nível lógico aqui em função da luminosidade. Eu quero que quando for noite, ele gere nível lógico alto aqui, os 5 volts, para então energizar a bobina e ligar a lâmpada. Mas quando for dia, eu quero que ele gere 0 volts aqui, para não energizar a bobina e não ligar a lâmpada. Mais ou menos? Sacou? Sacou de onde vem esse valorzinho aqui ou nem? Sim. Então, basicamente, eu vou falar assim, vamos ver se é isso mesmo. Vamos dizer assim, ó, eu posso alimentar, então, 2 lâmpadas nesse contator, uma pela NF e uma pela NA, né? Uhum. Vamos dizer assim, que eu vou querer saber se um motor, só que eu vou ter que fazer todo um circuito para rebaixar isso, né? Com o sinal, para chegar aqui. Aí vamos dizer, na NF, se o motor está desligado, ele vai ficar a lâmpada ligada. Quando eu partir o motor, ele vai fazer o contrário e ligar essa que está ligada agora, vamos dizer. Isso. Como tu tem um contato móvel, geralmente as relés elas trazem um contato NF e um contato NA. Né? Geralmente eles trazem isso. Relés, contatoras, sempre tu vai ter esse tipo de contatos aí, né? Que tu altera entre eles. O NF vai abrir e o NA vai fechar. O NF normalmente fechado e o NA normalmente aberto. O normalmente é quando não está energizada a bobina. Aí no momento que tu energiza, tu troca o estado de todos eles. Deu para entender, sim. Então, aqui, ó, na direita, tá a representação, tipo, tentei botar o mais perto do que seria fisicamente, tá? Fisicamente é chegar o fase na relé, sair o retorno e ir em direção à lâmpada, né? Em vez de ser no teu interruptor. E daí tu ia ter os 2 terminais da bobina aqui para chegar com um sinal elétrico dizendo, ó, é dia, ó, é noite, sabe? Liga, desliga. Ia chegar esse sinal aqui nos 2 terminais da bobina. Então, a gente está com esse circuito aqui físico, né? Esperando o circuito que vai gerar esse sinal que vai energizar a bobina ou não. Se a gente representar esse circuito, né, fazendo uma representação semelhante com o que a gente tinha feito aqui antes, a gente tem essa representação aqui, tá? Onde tu tem um interruptor aqui, tá? Que vai fechar ou abrir, né? Que vai comutar e vai ligar a lâmpada ou vai abrir e desligar a lâmpada. É a mesma representação desse aqui, só que o interruptor, em vez de ser pressionado com a mão agora, quem comuta esse interruptor é essa bobina da tua contatora, da tua relé, por exemplo, às vezes a gente chama de K, tá? Isso aqui é a representação, digamos K1, é a representação do que seria essa entrada aqui, tá? Que seria essa bobina aqui, ó, que tu tem os 2 terminais da bobina, ó. Então, é a representação da bobina aqui no teu circuito. Isso aqui é muito utilizado para circuitos de acionamento de máquinas, tá? Acionamento de motores. Quando tu vai desenhar lá as contatoras e o circuito lógico que ligam o motor, isso aqui representa a bobina de uma contatora. Então, se eu energizo a bobina dessa contatora aqui, ó, então eu estou mandando comutar esse interruptor, eu estou mandando fechar o circuito aqui. Se eu desenergizo essa bobina, eu estou mandando abrir esse cara aqui no caso, tá? Geralmente eles levam o nome de A1, A0, certo? São alguns nomezinhos que eles colocam nas bobinas de contatoras e relés, tá bom? Então, tu tem essa representação aqui, isso aqui é a representação do que seria a bobina da contatora, tá? E daí, o que a gente tem que fazer agora? A gente fez essa parte, trocou um interruptor que é acionado manualmente por um interruptor que é acionado eletricamente.
Isso aqui é um interruptor, a relé é um interruptor que é acionado eletricamente, através dessa tensão que energiza a bobina. Troquei o interruptor físico por essa relézinha. Ah, tá funcionando agora, eu tenho que sintetizar um circuito elétrico que vai gerar esse sinal na bobina em função da luminosidade. Tá? Vai gerar o sinal de comando dessa relé. Vai gerar o sinal que seria o teu dedo apertando, só que agora é um sinal elétrico. Tá? E isso aí, tá? Vou deixar aqui o linkzinho para vocês verem. Isso aí, basicamente, através dessa forma aqui, ó. Tá? Como que a gente faz isso? Tá? Estão me acompanhando até esse processo da bobina aqui? Eu tenho que energizar a bobina, tenho que gerar esse sinalzinho aqui. Tá? Energizei a bobina, ligou a lâmpada. Desenergizei a bobina, desligou a lâmpada. Tá? E como que a gente vai energizar essa bobina ou não? Tá? A proposta que eu estou trazendo aqui para vocês é essa aqui. É o único jeito? Claro que não. Tá? Mas é um jeito bem simples. O que a gente tem aqui? Ó? Uma alimentação com uma tensão baixa, tá? Uma tensão de nível lógico aqui, por exemplo, eu botei 5 volts, CC, uma tensãozinha baixa, tá? E o que esse circuito está fazendo? Ó? Eu coloquei um transistor em série com a bobina. Lembra que eu falei para vocês, a resenha que eu falei para vocês que isso aqui é a bobina? No momento que tiver corrente fluindo nessa bobina, ela está mandando fechar o interruptor. No momento que tiver corrente circulando na bobina, ele vai fechar isso aqui e vai ligar a lâmpada, certo? É isso que a gente tem. E como é que a gente vai controlar se tem corrente ou não na bobina? Se existe energia na bobina para mandar fechar ou abrir o contato? Através de um transistor. Tá? O que o transistor faz? Ou ele fecha do coletor para o emissor, é um interruptor semicondutor, né? Ou ele fecha, ou seja, ou ele conduz do coletor para o emissor, ou ele abre do coletor para o emissor. É isso que um transistor faz, certo? Se eu mandar esse transistor aqui fechar do coletor para o emissor, eu vou ter corrente circulando na bobina, logo vai fechar um interruptor aqui, logo vai ligar a lâmpada, certo? Ou, se eu tiro, se eu mando o meu transistor abrir, ou seja, não vai ter corrente circulando no meu transistor, logo não tem corrente circulando na bobina, logo ela não está energizada, então abre o interruptor, tá? Então a gente controla a comutação dessa relé aqui, a energização dessa bobina, através da corrente de coletor do nosso transistor. E a gente está trabalhando com esse transistor fechado ou transistor aberto, tá? Basicamente, o que a gente quer ali, então, é chegar com aquele sinalzinho aqui, ó. Por exemplo, 0 ou VCC aqui. O que acontece aqui, ó? Ou a gente chega, por exemplo, com 0 volts na base desse transistor, e eu não vou exigir que vocês lembrem, mas vocês têm que saber o que acontece com o transistor se eu boto 0 volts aqui na base dele. Se eu boto 0 volts na base, tu não tem corrente entrando na base. Se não tem corrente de base, não vai existir corrente de coletor. Lembra disso, né? Quando vocês fizeram dispositivos lá, C e B, tá? Se eu não coloco tensão na base, eu entro com 0 volts aqui na base, não tem corrente de base, logo não tem corrente de coletor, ou seja, não vai energizar a bobina, então não vai fechar o interruptor, então não vai ligar a lâmpada. Ah, mas e se eu entrar com nível lógico alto aqui, 5 volts? Bom, daí vai existir corrente de base, então vai existir corrente de coletor, então tu está energizando a bobina, então fechou o interruptor, então ligou a lâmpada, certo? Então tu tem esse procedimento aqui, onde tu controla a corrente que energiza a bobina através de um transistor. Se tu fechou o transistor, ou seja, se tu botou nível lógico alto na base do transistor, tu ligou a relé, logo ligou a lâmpada. Ou, se tu não ligar, se está nível lógico 0 aqui, não fechou o teu transistor, não energizou a bobina, não ligou a lâmpada, tá? Então a gente controla se a lâmpada liga ou não através desse sinal na base do transistor. E olha que esse aqui é sinal, a corrente, se vocês lembrarem, as correntes aqui envolvidas são correntes muito baixas, corrente na ordem dos miliamperes, microamperes, tá? Então são correntes muito baixas que tu tá trabalhando aqui desse lado esquerdo, que tá comutando uma carga.
que está comutando uma lâmpada, que está comutando um motor, que está ligando alguma coisa grande aqui. Tá entendendo? Tu está manipulando potências altas a nível de sinal. E esse é o procedimento, esse é o processo, sabe? Essa é a ideia de qualquer automação, de qualquer acionamento. Tá entendendo? Estão me acompanhando até aí? Estão muito perdidos? Não, tô dando para acompanhar. Então a ideia aqui agora é o seguinte, ó, é a gente botar um circuito aqui, ó, gerar um circuitinho aqui que faça o quê? Quando for dia, ele bota 0 volts na base desse transistor. E quando for noite, ele coloca 5 volts, ou sei lá, um nível lógico alto na base do transistor. Porque quando for dia, se ele fizer 0 volts, ele não energiza o transistor, então não energiza a bobina, então não liga a lâmpada. Mas quando for noite, nível lógico alto, opa, energizou a base, logo conduziu, logo energizou a bobina, então ligou a lâmpada. Tá? Então a ideia é isso aqui agora, ó. Como que eu faço, que circuito, como que eu elaboro esse circuito aqui, ó, que vai gerar esse sinal quando for dia é 0 e quando for noite é 5, ou VCC aqui, né, tensão de alimentação. A ideia é essa, aqui que entra agora o teu conhecimento de eletrônica 3. Dentro desse bloquinho aqui que entra o conhecimento de eletrônica 3, tá? Que é sintetizar esse cara que vai gerar esse sinal em função da luminosidade. Em função da luminosidade que esse circuito mede, ele vai gerar esse sinal de saída. Então, observa que tu está querendo fazer o quê? Em função da luminosidade, que é um sensor, que é um valor variante, alguma coisa que tu está medindo, né? Em função da luminosidade, tu quer identificar quando que está escuro e quando que está claro. Tu quer identificar a diferença entre escuro e claro para gerar esse sinal de saída, que é um sinal binário, digamos assim, um sinal lógico, né, de sim e não. Tu está comparando a luminosidade que tu vai medir com um valor de referência. Abaixo disso é noite, acima disso é dia. Tu está querendo comparar um valor de luminosidade com um valor de referência. Certo? Então, tu está querendo fazer uma comparação entre dois valores, o valor medido, que é a luminosidade, com o valor de referência que tu vai definir. E a partir dessa comparação, tu vai sintetizar esse sinal de saída, que vai fazer toda aquela manipulação da parte de potência lá, certo? Que vai ligar a lâmpada ou desligar a lâmpada. Ok? Então, aqui que entra a parte do nosso comparador. E como que a gente idealiza ele? Bom, eu falei para vocês que a primeira coisa, que a coisa que tu quer fazer é medir luminosidade para comparar com uma referência. Precisa medir a luminosidade para saber se está claro ou se está escuro. Tu precisa fazer isso, certo? E como que vocês diriam para eu medir a luminosidade no ambiente? Como que dá para medir a luminosidade ambiente? Quais as opções que a gente tem de medir a luminosidade ambiente? O que vocês acham? LDR. Exatamente, um LDR. O LDR é um sensor de luminosidade. É um sensor resistivo de luminosidade. Né? A gente já viu antes que é um sensor que tem a resistência dele variante de acordo com a luminosidade ambiente. A luminosidade que incide sobre ele, né? Em ambientes escuros, né? Esse gráfico aqui mostra isso para nós, ó, no eixo X tu tem luminosidade e no Y a resistência dele. Em ambientes escuros ele é um elemento com uma resistência muito grande, e em ambientes claros tem ele com uma resistência muito baixa. Então tu tem um elemento muito simples que identifica se está claro ou se está escuro, ou melhor, ele tem uma resposta à luminosidade. E é um sensor resistivo. E aí vem a mesma ladainha que a gente conversou ali sobre um NTC. Ele é um sensor resistivo? Pô, então é a mesma ideia de sempre. Eu tenho que pegar esse sensor resistivo e converter a variação de resistência dele numa variação de tensão. Porque daí com essa variação de tensão eu consigo manipular esse valor de tensão, consigo condicionar, consigo comparar esse valor de tensão, certo? Então esse é o primeiro passo. Vamos usar um LDR, porque o LDR
ele tem uma resposta à variação da luminosidade. Então vamos pegar ele, no slide passar, tá aqui ele, ó, um LDR, que está o símbolo desse magrão, né? Os símbolos que tu pode encontrar, que representam, que é esse LDR aqui. Ele é pequenininho, tá, gente? Pode ter um pouco maior, pode ter um pouco menor, mas ele é pequenininho assim, certo? E como que a gente faz então, essa manipulação dessa variação de resistência e converte numa variação de tensão? Sempre através do nosso divisorzinho de tensão lá. Tá? Tu vai ter a tua tensão de alimentação aqui, que, por exemplo, é a própria tensão de alimentação lá de 5 volts que a gente usou na bobina, que é a mesma tensão de alimentação do OP-OP, enfim, tem a nossa tensão de alimentação, que vai fazer todo o circuito funcionar. E através desse divisor de tensão aqui, a gente tem, então, agora um valor de tensão nesse ponto aqui, ó, o valor de tensão nesse nó, que a gente tinha chamado de velinha lá, né? Velinha, que esse sinal de tensão aí, a tensão naquele nó, ele depende das duas resistências, só que uma das resistências é variável. Essa resistência de baixo varia de acordo com a luminosidade. E o que a gente tem, né? Qual que é o comportamento que a gente tem desse carinha aqui debaixo, desse resistor? Que conforme aumenta a luminosidade, eu vou chamar de lux aqui, porque é a unidade de luminância, certo? Quando aumenta, não lembro se é esse termo, tá? Mas quando aumenta a luminosidade incidente, aumenta os lux incidentes nesse LDR, o que acontece é que tu está caminhando no gráfico dele aqui para baixo, ó. Diminui a resistência dele. Então, se aumenta a luminosidade, vai diminuir a resistência do LDR. E se diminui a resistência do LDR, o que acontece com o velhinho? Ó? Eu estou diminuindo essa resistência de baixo. Se eu estou diminuindo a resistência de baixo, eu diminuo a tensão desse ponto aqui. Diminui a tensão velhinha. Por que diminui a tensão da velhinha? Lembra lá que a equação do divisor de tensão, né, assume que isso aqui é VCC, isso aqui é R1, isso aqui é RLDR, dando nome aos bois, né? Tu tem que a tensão velhinha é o VCC que tu aplica no divisor, que multiplica a resistência de baixo dividido pela soma dos dois. Tá? Então, se diminui essa resistência de baixo aqui, vai diminuir a tensão nesse nó. Está escrito aqui. Diminui a tensão no nó. Então, tu tem um valor de tensão aqui que vai variar junto com a luminosidade. Mudou a luminosidade, mudou o valor de tensão. Pronto, tu tem um valor de tensão agora proporcional à luminosidade, tá? Que vai variar junto com a luminosidade. Então, tu tem que nem lá a conversa do NTC, um valor de tensão que muda de acordo com a luminosidade. Show! Agora o que eu faço com esse valor? Vamos comparar. Vamos estabelecer um valor de comparação e vamos comparar. Vamos pegar esse circuito aqui, ó, e vamos usar ele para comparar. Cadê meu OP-OP? Para comparar e identificar. Se eu sei que a tensão nesse nó aqui vai variar com a luminosidade. Se eu sei que a tensão nesse nó aqui, ó, vai variar com a luminosidade. Deixa eu voltar mais um. Se eu sei que a tensão nesse nó aqui vai variar com a luminosidade, basta eu comparar a tensão nesse nó com um valor fixo. E daí esse valor fixo é a minha referência. Quando a tensão nesse nó passar do valor de referência, opa, então é noite. Quando ele baixar, não, é dia. E daí tu está comparando. Daí tu está fazendo a identificação do dia ou noite. Tá? E o que a gente tem na saída do OP-OP aqui do comparador, lembra? A gente vai ter ou ele vai estar no VCC ou ele vai estar no VE. Então, tu vai ter aquele valor que identifica dia e noite aqui na saída. Tu vai ter esse valorzinho que identifica dia e noite aqui na saída. Com base na minha comparação. Então, eu vou ter que comparar esse magrão aqui com um valor de referência, certo? Como é que a gente faz isso? Eu preciso de um valor de referência. E o valor de referência que a gente faz, geralmente, através de um divisor, onde nenhum dos resistores Caiu aí para vocês? Caiu. Isso foi só o PC mesmo.
Hello. Só porque eu já tava saindo da aula. Ah, vocês são foda, né, cara? Vocês são foda. Vocês são foda. Até que ponto que vocês ouviram? O que é um ampiop? O senhor tá explicando. Então, ampiop... Não, senhor tava falando do divisor de tensão ali. Tá, o divisor de tensão é o que a gente usa para sintetizar aquele valor de referência, tá? Para comparar. Porque lembra que eu desenhei antes para vocês que o comparador, tá? Que o comparador, certo? Ele tem duas entradas, é o APIOP, né? Tem duas entradas. A gente colocava um valor variante numa porta e um valor fixo noutra porta, uma tensão de referência, certo? Só que a gente não usa uma fonte aqui. O que a gente usa para ser esse valor de referência, geralmente é um divisor de tensão, que a gente consegue ajustar para o valor de referência que a gente quiser, certo? Então, aquele valor de referência ali não é uma fonte externa que tu tenha que colocar uma fonte variável ali. Geralmente é um divisor de tensão. E daí, o que a gente tem aqui, ó? Se eu pegar esse valor de referência e colocar aqui, então, tá? Isso aqui é um valor fixo, é uma tensão fixa, um valor VRF, definido pelo valor desses resistores. Por exemplo, se esses dois resistores aqui forem iguais, esse valor de referência é a metade da minha alimentação. Tá? E isso aqui tu ajusta de acordo com o valor de referência que tu quer, tá certo? Mas vamos supor que tu tenha o valor de referência aqui, tá? De boa. E esse valor aqui é o nosso velinha, que é a tensão variante, que é a tensão que vai mudar de acordo com a luminosidade, que vai variar de acordo com a luminosidade. Então, a gente pega a outra tensão aqui e, xablau, coloca na outra entrada do comparador. E aí, tu está comparando o valor que vai variar com a luminosidade com aquele valor fixo de referência. Tá? E como é que fica isso? Eu acho que eu botei mais bem desenhadinho aqui no segundo slide. Aí, ó. Só fazendo as conexões ali, são as mesmas conexões que eu fiz antes, tá? Só deixando o desenho mais bonitinho aqui para nós conversar sobre o funcionamento. Como é que fica isso aí, ó? Vamos desenhar o gráfico aqui, ó. Vamos desenhar o gráfico de como é que ficam os valores de tensão e a luminosidade, tá? Vamos pensar a seguinte situação. Vamos pensar que a gente está de noite, tá? Se a gente está de noite, o que que acontece? Acontece que a tensão nesse nó aqui, ó, vamos pensar assim, ó, noite tu tem baixa luminosidade, né? Baixo índice luminoso. Pelo gráfico do LDR, a gente viu que quando é noite, tem baixo índice luminoso, a resistência do LDR é muito grande. A resistência desse elemento aqui é muito grande. E se a resistência dele é muito grande, a tensão nesse nó aqui, que é o nosso velinha, também vai aumentar, também é uma tensão grande, tá? Então, a gente tem, por exemplo, vamos pensar que aqui, assim, ó, tensão velinha, tá? Vamos pensar que essa tensão vermelha aqui, ó, tá um valor alto lá, esse aqui é a nossa tensão velinha, tá num valor alto, certo? E conforme vai amanhecendo, vai clareando o dia, o que vai acontecer? Conforme vai clareando o dia, a gente tem que começar a aumentar a incidência luminosa, vai aumentando a incidência luminosa, né? E conforme vai aumentando a incidência luminosa, vai diminuindo a resistência do LDR, vai diminuindo a resistência desse elemento, e por consequência vai diminuindo a tensão desse nó. Então vai começar a diminuir a tensão velinha, vai começar a diminuir a tensão desse nó. Então ela vai começar a cair, ó, vai começar a cair, até tu chegar de dia, por exemplo. Tu chegou na resistência mínima daquele LDR, vai ficar de dia. Enquanto é dia, tá aqui, ó. E daí começa a anoitecer de novo. Começa a escurecer o dia novamente. Opa, começa a escurecer, começa a diminuir os lux, começa a aumentar a resistência do LDR, logo aumenta a tensão velinha. Então a tensão velinha vai começar a fazer isso aqui, ó, quando ficar de tardezinha e de noite, tá? Entenderam essa representação do velinha aqui? Tá, isso aqui é importante. Aqui a tensão nesse nó aqui. Se tu tá de noite, né, até vou botar aqui, ó, digamos que daqui para esquerda é de noite e daqui para ali é de dia, tá? Vamos escrever aqui, ó. Escrever de pretinho mesmo aqui, ó. Aqui, digamos que a gente está de noite, e aqui, digamos que a gente está de dia, e aqui a gente está de noite novamente. Professor, vale. O funcionamento daquelas luminariazinhas do solar é igual a esse, só que não é ligado na luz, digamos assim.
Luminária do celular? De solar, as fotovoltaicas, aquelas. Ah, Pessoal sim, bota eles, no eles jardim. têm, eles têm um circuito eletrônico numa relé fotoelétrica, que a gente diz. Lá dentro daquelas relés fotoelétricas tem um circuito semelhante a esse, que Só que a obedece única um... diferença é que não é ligado na rede, né? A única coisa é isso, é que em vez de tu alimentar aqui com a rede, né, aqui teoricamente a gente está chegando com a rede, né? Não é com a rede, aqui quem alimenta isso aqui provavelmente é o painel, ou um banco de baterias, né? É um banco de baterias provavelmente. Aqui não seria a AC assim, certo? Que são totalmente off-grid, né? Então tu tem essa condição aqui dessa tensão velhinha, tá? E o que a gente vai fazer? Bom, vamos comparar isso aí com o valor de referência, né? Vamos dizer aqui, ó, nosso valor de referência, que é exatamente quando ele cruza por esses pontos aqui, que eu estou definindo, que quando ele está mais escuro que isso é noite, quando ele está mais claro que isso é dia. Então vamos dizer que essa aqui, ó, é a nossa referência, tá? Esse aqui é o valor de referência, que é a tensão naquele nó ali, ó, tensão VRF, que é um valor fixo. Então, quando a tensão V' for maior que esse valor, que essa linha aqui de referência, quando tiver maior, eu sei que é noite. Quando tiver menor, eu sei que é dia. Tá? Eu sei que é dia. Quando for maior novamente, eu sei que anoiteceu outra vez. Tá? Então, esse é o comportamento entre a tensão proporcional à luminosidade e o teu valor de referência, onde tu definiu quando é dia e quando é noite. Tá, e aí? E aí, quando tu joga isso num comparador, o que, que vai acontecer? Olha aqui, ó, como é que fica a tensão de saída daí desse comparador, ó? O que, que a gente tem da tensão de saída? Basicamente, que a tensão de saída, ela pode assumir num comparador, né? Que a tensão de saída aqui num comparador, ela pode assumir dois valores, lembra? Ou vai ser o VCC, ou vai ser o menos VE, tá? Ou vai ser o VCC, ou vai ser o menos VE. Quando que é VCC? Quando VP maior que VN. Quando a VP, tensão na porta não inversora, maior que VN. Quando VP maior que VN, vai ser VCC. Ou seja, tu tem nível lógico alto na saída. Vamos olhar aqui, ó. Quando é que acontece isso? Quem que é o nosso VP? VP é o próprio V', ó. E o VN é o próprio VREF. Então, olha aqui nessa primeira condição aqui, ó. Tu tem que o vermelho é maior que o amarelo. Laranja, sei lá, tá? Vermelho é maior que o amarelo. Então, o vermelho é o nosso V', ou seja, VP maior que VN. De noite, a gente tem VP maior que VN. Quando eu joguei nesse comparador, se VP maior que VN, ele tem que a saída vale VCC. Então, tem que a saída é isso aqui, ó. VCC. VCC. Até o VP, que é o vermelho, virar menor que o amarelo. Então, VP menor que VN, a saída é menos VE. VP menor que VN, a saída é menos VE. Digamos que eu estou alimentando de forma assimétrica, que eu estou botando 0 volts aqui e que eu estou colocando VCC aqui. Se aqui de dia VP é menor que VN, né? Deixa eu até colocar aqui, ó, para vocês lembrarem, ó. Ele vai ser VCC quando VP é maior que VN. E ele vai ser VE menos VE quando VP menor que VN. Então, agora eu estou falando aqui, ó, o vermelho é o nosso VP, né? VP e VN. O vermelho é o nosso VP. VP está menor que VN, então ele fica em menos VE. Fica em menos VE. Como eu disse que eu estou alimentando aqui, ó, com alimentação assimétrica, então esse cara aqui é 0 volts. Então tá aqui, ó, 0 volts, até o VP se tornar maior que VN de novo, para te voltar para a primeira condição. Daí ele faz isso aqui, ó. E daí olha o que, que aconteceu aqui. Através desse circuito comparador, tu sintetizou esse sinal roxo, que é o teu sinal de saída, né? O sinal de saída, que quando é noite, que quando o vermelho maior que o amarelo, quando é noite, está em nível lógico alto. E quando é dia, ó, quando é noite, está em nível lógico alto. E quando é dia, está em nível lógico baixo. E esse sinal está sendo aplicado aqui no transistor, ó. De noite, nível lógico baixo, de dia, nível lógico alto. De noite, opa, falei ao contrário, né? De noite, nível lógico alto, e de dia, nível lógico baixo. Tá aqui, ó. De noite ele está lá em cima, e de dia ele está aqui embaixo, certo? De noite ele está lá em cima, de dia ele está aqui embaixo.
Então, de noite, tu tá botando nível lógico alto aqui no VB, ou seja, tá injetando corrente na base, logo, tu tá comutando esse transistor, existe corrente de coletor, né? Porque se existe corrente de base, existe corrente de coletor. Se existe corrente de coletor, tá circulando corrente na bobina da relé, tá energizando a bobina da relé, logo tá fechando esse carinha aqui, logo tá ligando a lâmpada. Ah, não, mas daí ficou dia. Pô, daí ficou dia, a tensão de saída do comparador caiu a zero, então não tem mais corrente de base. Se não tem corrente de base, não tem corrente de coletor. Se não tem corrente de coletor, não energiza a bobina. Se não energiza a bobina, abre o contato. Se abrir o contato, desligou a lâmpada. Ficou o dia, desligou a lâmpada. Tá certo? Entenderam esse processo aqui? Acompanharam esse raciocínio, Brisa? Sim. Quero só ver. Quero Eu só também. ver. Eu também. Uma coisa é entender, outra coisa é aplicar. Mas, sinceramente, isso aí não é difícil, isso aqui, ou é difícil. Mais ou menos. É circuitos elétricos, é lógica misturada com circuitos elétricos, né? Sim. Um pouco de lógica, um pouco de ferramentas de circuitos, enfim. Tudo meio misturado. É isso, só que tem que ter um raciocínio mais lógico, né? Daí a gente pensa nas coisas mais mirabolantes e daí não é uma coisa bem simples. É bem por aí. Bem por aí. Então, através desse circuito aí, a gente consegue fazer aquela automação do processo da lâmpada, né? De ligar a lâmpada de noite e desligar a lâmpada de dia. Solita. Não depende mais de ti. Tá? Usando uma relé, um transistor, às vezes nem precisa desse transistor, tá? Mas uma relé, um transistor e um amplificador operacional. Pronto. Ah, e um LDR, claro. Aí, tá resolvido. Tu automatizou o acionamento da tua lâmpada. E daí aquilo que a gente falou antes. Esse circuito aqui, muito semelhante, na real, a esse circuito, são os circuitos que tem dentro daquelas relés fotoelétricas. Tá? Pode ser que tenha alguma mais complexa, alguma mais simples, tá? Sempre pode acontecer, variações. Mas a ideia é a mesma. Tu vai ter um elemento magnético aqui que vai comutar o interruptor, né, de potência, e vai ter um circuito de identificação. Nesse caso aqui a gente usou um comparador com a PIOP, tá? Para identificar o nível de radiação luminosa que bate nesse elemento, tá? Basicamente isso, tá? Agora eu quero mostrar para vocês, vamos simular esse circuito. Deixa eu mostrar aqui para vocês, cadê? Esse circuito funcionando, tá? Fiz no Falstad aqui, tá? Como é que é no Alt? Que arresta isso no Alt. Então, parar aqui, reiniciar, tá? O que a gente tem aqui, ó? Tá, o que a gente tem aqui? Aqui tá a lâmpada, certo? A lâmpada e a rede aqui que está alimentando a lâmpada, né? E o interruptor está aqui, ó. Aqui está o interruptorzinho. Então, é basicamente o que a gente acabou de ver aqui no slide, né? Ó, eu tinha desenhado a rede, o interruptor e a lâmpada, tá? E quem aciona esse interruptor é a bobina da contatora. É a bobina aqui, tá? Então, tá aqui, ó. Aqui está o contato e ali está a bobina da contatora que está fechando ou abrindo esse interruptor aqui, ó. Certo? Tá fechando ou abrindo. Se tu energizar essa bobina, ou seja, se tu mandar esse transistor conduzir, ele vai energizar a bobina, logo vai comutar esse interruptor, vai fazer a lâmpada ligar, tá? O que a gente tem aqui na esquerda, ó? Tensão de alimentação do teu circuito lógico, tá? E tu tem o primeiro divisor aqui, ó, fazendo a tensão de referência. Nesse caso aqui é 2,5, eu coloquei bem exatamente igual. Tensão de referência entre esses dois resistores. E aqui tu tem outro resistor fixo, e eu coloquei um potenciômetro aqui para simular a radiação luminosa, tá? Para simular um LDR, melhor dizendo, para simular um LDR. Então, olha, eu consigo controlar aqui no Falstad o valor desse potenciômetro aqui do lado, ó, o valor da resistência. Ó. Agora eu estou colocando que essa resistência está em zero, ó, bem na esquerda, que eu consigo ajustar ela para a direita e para a esquerda, ó, tá? Tá vendo? Então, bem na esquerda aqui, eu estou com a resistência muito baixinha do LDR. Ou seja, está batendo muita luz. Então, aqui nessa condição que está agora, seria uma condição de meio-dia, por exemplo. Tá?
que o sol está batendo no LDR, logo a resistência, está vendo esse valorzinho em cima aqui, ó, isso aqui é o valor da resistência do LDR, está valendo 10 ohms, certo? Então, tô de dia. Se eu tô de dia, a lâmpada está apagada. Tá vendo a lâmpada aqui? Está apagada, certo? O que acontece conforme vai anoitecendo, certo? Conforme vai anoitecendo, vai diminuindo a luminosidade. Se vai diminuindo a luminosidade, vai aumentar a resistência desse elemento aqui, que é o LDR. Vai começar a aumentar essa resistência. Então, começa a anoitecer, começa a aumentar. Olha lá o valor dele, ó, 40, 50, tá aumentando, 100, tá aumentando a resistência. Tá ficando mais de noite, tá aumentando a resistência. Tá ficando mais escuro, tá aumentando a resistência. Tá ficando mais escuro, tá aumentando a resistência. Até o momento, e observe que a tensão nesse nó aqui, ó, tá aumentando também, ó. Deixa eu voltar ali para vocês verem, ó. Enquanto tá claro, ó, voltar na resistência, ó. Enquanto tá claro, a tensão desse nó aqui tá baixinha, ó. Mas conforme vai escurecendo, vai aumentando a tensão do nó, vai aumentando a tensão do nó, vai aumentando a tensão do nó. Até o ponto em que a tensão do nó, aqui, que é proporcional à luminosidade, vai passar a nossa tensão de referência. No momento que a tensão desse nó aqui passar a tensão de referência, o meu up-off vai saturar no VCC, vai fazer esse transistor aqui conduzir, vai energizar a bobina da relé e vai comutar esse contato. Então, observe isso acontecer, ó. Cuida esse valor aqui, quando chegar perto dos 2,5, que é o valor de comparação, a saída do up-off vai ligar. E daí vai fazer o transistor conduzir. E aí vai fazer a relé conduzir. E aí vai fazer o contato da relé fechar. E aí vai ligar a lâmpada. Tá? Ó, vou começar a aumentar a resistência, que é simulando que está anoitecendo. Está anoitecendo, está anoitecendo, está anoitecendo, está aumentando, aumentando a resistência, até que chegou de noite. Ó, quando a tensão naquele nó superou a nossa tensão de referência, ou seja, ficou muito escuro, o up-off saturou para o VCC, logo o transistor começou a conduzir, logo energizou a bobina, comutou o teu contato NA e ligou a lâmpada. Aí tu tá com a tua lâmpada ligadinha, funcionando lá, certo? E daí o que acontece? Bom, chegou de noite, tá de noite, beleza, daí quando começou a amanhecer? Quando começou a amanhecer, começou a incidir mais luminosidade no meu LDR. Então, começou a diminuir a resistência dele. Então, estou voltando agora. Ó. Vai voltando até que a lâmpada desliga novamente quando é de dia. Certo? Então, tu tem esse processo aí no Falstad, aqui simuladinho para a gente ver isso. Certo? Conseguiram visualizar aqui? Sim. Eu tenho aqui ainda mais uma coisa para mostrar para vocês. Mais umas duas coisas, na real. Peraí. Eu montei um circuito muito parecido com esse, e eu vou mostrar um vídeo que eu gravei montando esse circuitinho aí, tá? Que eu deixei linkado na apresentação ali para vocês também, depois vocês vão ver. Tá? Então, te liga aí, eu acho que vocês estão vendo, né? Deixa eu ver aqui. Tá. Então, esse circuito que tá aí para vocês, ó, não sei se vocês conseguem ver meu mouse nessa janela aí. Sim. Uhum. Esse circuito aqui é muito semelhante, tá? Só que a lógica tá inversa. Eu botei o LDR para cima, e daí, em vez do sinal medido entrar na porta não inversora, ele está entrando na inversora, tá? A lógica inverteu, mas o processo continuou o mesmo, tá? Então, aqui, ó, vamos lá, eu vou deixar passando e vou dizer o que está sendo feito. Aqui está a relé, ligando a lâmpada, no mesmo procedimento, tá? Energizando a bobina da relé através de um transistor, e aqui está o up-off funcionando como comparador. Como é que eu sei que o up-off está funcionando como comparador? Porque ele não tem realimentação negativa. Tá? Se ele não tem realimentação negativa, a tensão de saída dele é exatamente ou o VCC ou o VE. Tá? Então, ele está funcionando como comparador. Vou deixar passando aqui, vamos ver se vocês conseguem ver o que está sendo executado. Tá? Vai ficar mostrando no circuito e o que está sendo montado na proto. Tá? Daí o primeiro teste ali, na real, que eu estava fazendo, tá? O primeiro teste era com relação ao LDR, tá? Deixa eu voltar aqui, deixar rodando, ó. Só o LDR na protoboard, ó. No escuro, aqui eu estou medindo resistência, tá? Ele tem uma certa resistência, e no claro, ele tem uma resistência bem menor, tá? Eu estava só vendo se ele estava funcionando direitinho. Aquela parte que eu estou colocando ali agora é uma fonte de tensão, tá? Porque alimenta com um carregadorzinho, tá? É só uma fonte de tensão para simular a bateria, por exemplo.
na rua dela com meu carro rebaixado, no meu porta-malas escutando forró pesado, que eu logo percebi quando ela olhou pra mim. Aqui, ó, eu medi a tensão da fonte, que é 5 volts, e agora a tensão que chega no divisor de tensão, ó. Tá chegando 5 volts. Daí aqui a tensão velhinha, ó. A tensão velhinha naquela luminosidade está 3.3. Agora eu vou medir ela tapando o LDR para vocês verem que muda a tensão velhinha, né? Então a tensão velhinha é proporcional à luminosidade. Chame ela pra sair, ela aceitou o convite, a gente foi cair na farra. Esse rapaz de vinho ficou mal impressionada. Foi no banheiro, do nada ela sumiu. Quando fui procurar com outro cara, ela sumiu. Tá rocheita, tô devendo. Pode crer, você merece um bem. Aqui eu coloquei o potenciômetro para fazer aquele divisor de tensão, certo? Como o potenciômetro funciona como se fossem 2 resistores, eu usei um potenciômetro para fazer o divisor de tensão, que vai fazer a tensão de referência. Daí a ideia agora é comparar essa tensão de referência aqui com a tensão velhinha, tá? Que usa o Ampiop daí. Tá rocheita, tô nem vendo. Pode crer, você merece um prêmio. Que mulher mais bandida do mundo, o coração que é vagabundo, vagabundo. Que mulher mais bandida do mundo, o coração que é vagabundo, vagabundo. Aqui é fazendo o teste, ó, pegando a saída do Ampiop e mudando a luminosidade da RDR, vendo o que acontecia com a saída. Então, no claro, ó, quando a luminosidade ambiente, na saída do Ampiop tem 0 volts. Daí, quando eu tapar, tu vai ver a saída do Ampiop, vai dar 3 ponto alguma coisa, em torno de 4 volts. Aí, baby, hello, como pode a cidade, papai? Aqui é um módulo relé, eu não tinha uma relé sozinha, mas daí eu peguei o módulo relé que funciona, ali naquele módulo já está o transistor que antes a gente estava conversando. Solta o som do paredão, escuta, vai em mim. Daí antes de ligar na lâmpada, né, testando aqui como ele tem um LED indicativo, se está fechando ou não a relé, estava testando, conforme tapava ou não, se mudava o estado da relé, né, se ela estava fechando certinho ou não. Na rua dela com meu carro E aqui é aquela situação, né, botando agora a relé em série com a lâmpada ali para abrir o circuito e fechar conforme a luminosidade no LDR. no meu porta-malas, escutando forró pesado, que eu logo percebi quando ela olhou pra mim. Dei a volta por cima e chamei ela pra sair. Ela aceitou o convite, a gente foi cair na farra. Esse rapaz de vinho ficou mal impressionada. Foi no banheiro, do nada ela sumiu. Quando fui procurar com outro cara, ela sumiu. Tá hoje. Sacaram ali? Sim, tem massa. E, tipo, esse procedimento, tá? Esse procedimento de montagem é como vocês têm que montar qualquer coisa, não só em eletrônica, tá? Vai pedacinho por pedacinho, vendo cada parcinho se está certo, né? Cada etapazinha, tanto na simulação quanto na implementação. É sempre muito interessante que vocês vão por pedacinho, vendo que se cada coisa está dando o que tinha que dar. Tá? Ô, professor, Fala. nós podíamos fazer uma aulinha no laboratório, né? Vamos? Vocês estão em Cachoeira, né? Eu tenho o Delase que tá, eu acho que o Marcelo de vez em quando vem também, eu não sei, quando vê tem mais vamos gente. fazer. Dá para falar no grupo do WhatsApp, aí quando vê a gente faz, deixa gravado, mas pelo menos para nós dar uma mexida. Bom, eu mal sei mexer na protoboard, porque a gente, no fim, ficou paradão, né? A gente pode montar esse circuito, por exemplo, tem todas as coisinhas aqui, dá pra gente ir lá. Eu pilho. Não, vamos marcar assim, eu vou me organizar então. Vamos então. Mas de preferência numa quinta. Ou, não sei se você vai fazer horário fora de aula. No horário de aula. Não, a gente, quem sabe dá pra fazer fora do horário de aula, é melhor. Daí pra mim é melhor quinta, que a gente vai quinta e vem sexta, eu vou com ela.
Tá. Quinta a gente tem aula igual, não muda nada. Não, mas pode ser de noite daí, de tarde. Eu acho que quem sabe de noite, ou enfim, depois a gente conversa, então. Beleza, então eu deixei o link aqui, tá, da implementação, na real, tá, dessa implementação que eu mostrei ali para vocês, do comparador. Que mais? Bom, isso é a questão do comparador, tá? E esse comparador, embora ele seja muito útil, ele tem alguns probleminhas, tá? E a gente vai abordar esses problemas mais adiante. A próxima aula, vamos tentar brincar com o Tinkercad. Vocês já brincaram com ele? Eu já dei uma mexidinha. Tá. Esse cara é justamente para tentar aproximar mais da prática, tá? Então aqui, por exemplo, ó, é mais para Arduino, né, eu acho. É mais para a parte de programação, mas dá para trabalhar bastante com eletrônica nele, porque ele tem proto, então ele emula muito o que é a implementação, né? Então, aqui tem, por exemplo, um circuito que ainda a gente vai conversar, que é o 555, tá? Então, eu vou tentar fazer uma aula só de Tinkercad na próxima, para a gente montar esse circuito com LDR, porque tem LDR aqui nesse carinha, e ele é online, né? Só tem que fazer um cadastro. Então, a próxima aula é só tentar montar esse circuito nessa plataforma, e daí vai ser legal, porque depois a gente vai lá, implementa quem puder e enfim, faz na prática também, faz a comparativa. Tem potenciômetro também aí, tem tudo essas coisas. Tem um horror de coisinha aqui. Mais uma coisa antes de finalizar, tá? A gente está chegando no meio da disciplina agora, né? E daí, semestre passado, eu já tinha feito isso com vocês, né? Que era fazer uma avaliação de como que está indo a disciplina, tá certo? Então, eu vou mandar de novo um questionáriozinho aqui, deixa eu só gerar link. Peraí, como é que eu faço para compartilhar isso aqui? Bota no grupo lá do WhatsApp. Avaliação. Aqui, copiar. Aqui. Isso, eu vou jogar aqui também, vou botar lá no link do WhatsApp aqui, lá no grupo do WhatsApp, que é aquela avaliaçãozinha, né, para vocês dizer o que dá para melhorar, o que dá para fazer, para me dar ideias, né. Então, tá a avaliação aí para vocês dizerem como é que tá indo a disciplina e o que a gente pode melhorar aí, principalmente quando voltar do recesso, enfim, tá certo? Muito importante vocês darem uma conferida disso aí para a gente melhorar aí, para vocês aprenderem um pouquinho mais, tá bom? Acho que era isso, tá? Pela aula de hoje. Espero que tenham visto alguma coisinha. Próxima aula, quem sabe, fixe um pouco melhor. Mas